Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra muito distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa geração é uma geração má. Então venha na terra hoje, Jesus, para você ver como é que está o negócio. Essa geração é uma geração má. Era e foi, né? Jesus está se queixando do desperdício. Nós estamos aqui no capítulo 11 de São Lucas. Jesus está olhando e pensando, depois de tudo que eu falei, tenho falado, depois de tudo que eu fiz, que resultado deu? Aquele sentimento que às vezes a gente tem na vida, né? De estar enxugando gelo, né? A gente fala, parece que eu estou enxugando gelo, parece que eu estou dando banho em porco, né? Acho que eu estou falando com uma parede, acho que era melhor falar com aquela porta. Jesus viveu isso no seu ministério também, né? Esse sentimento de que eu estou dando muito para colher pouco, podia ter dado menos, já que não ia colher nada. Uma geração má, que fica pedindo um sinal. Jesus tinha acabado de fazer o sinal que era curar aquele homem mudo, possesso pelo demônio. E aí tinham dito, ele expulsa demônios porque está possuído pelo Beelzebu, o príncipe dos demônios. E aí foram de novo pedir a Jesus, não, então faz um sinal. Vamos botar fim nessa discussão, né? Vamos dar razão para aquilo que o Senhor fala. Faz um sinal, faz um milagre. E Jesus fala, não, mas não vou fazer mais também não. Porque veja, qual é a finalidade dos milagres? Qual é a finalidade das bênçãos, né? Qual é a finalidade de Deus intervir na terra? Qual é a finalidade do pelo do braço arrepiar num momento da celebração? Qual é a finalidade disso? Isso aponta para algo, que é a conversão, as boas obras e o caminho de ser discípulo de Jesus. É por isso, meus irmãos, que a gente vive num tempo onde Deus, claro, nunca vai deixar de fazer as suas misericórdias, mas é por isso que a gente vive num tempo onde vai ficando cada vez mais escasso os milagres, vai ficando cada vez mais escasso, às vezes, a manifestação de carismas do Espírito Santo. Por quê? Porque a finalidade disso tudo é que em nós seja despertado um desejo de conversão, de aproximação de Cristo, de doarmos a nossa vida a Ele, colocar a nossa vida a serviço dEle, e de crescermos na santidade, nas virtudes, nas bem-aventuranças. E Jesus está dizendo, mas vocês são maus. Nunca é hoje o dia que vocês vão mudar de vida. Vocês são maus. Passa o tempo todo comigo. A primeira pessoa estranha que chega, a primeira coleguinha que chega, né? O primeiro coleguinha que chega leva. E, às vezes parece que a nossa cabeça simplesmente não muda. Impressionante. Como a gente é mundano nas finezas da vida, das coisas. Não muda. E Jesus está falando, sinal, milagres, eu não vou dar mais. Até porque nós estamos aqui no capítulo 11 de São Lucas. E se você pegar aí a sua Bíblia e for lendo de trás para frente, aí Lucas 10, Lucas 9, Lucas 8, Lucas 7. Jesus já tinha feito muitos sinais e prodígios. O que esse povo não tinha visto ainda? O que eles não tinham escutado ainda? Já tinha visto de um tudo, já tinha escutado de um tudo. Meu irmão, minha irmã, chega uma hora que é má vontade o nosso problema. Sabe, chega uma hora que é má vontade. Chega uma hora que é feio, dramático, mas a gente teria que reconhecer. A gente não quer o que a gente diz que quer. Esse é o ponto. E a gente ama aquilo que a gente diz que rejeita. No fundo, a gente ainda ama, tem até mesmo afeto. Alguns trejeitos errados da vida que a gente herdou de pai e mãe, às vezes. Mas no fundo, a gente gosta daquilo. E eu não estou falando de sexo, droga e rock and roll só não. Eu estou falando de coisinhas. No fundo, a gente gosta do nosso mau humor. A gente gosta de ser a barraqueira da família, que mete o dedo na cara da tia. A gente gosta de ser o safadão do grupo, que sempre, por engano, manda um videozinho que não devia. A gente gosta da nossa arrogância, da nossa prepotência.
No fundo, a gente gosta de ser a vítima de um pai e de uma mãe, é por isso que a minha vida não desempaca. A gente vai gostando, a gente cria afeto e apego mesmo. Sejam os prazeres mais desordenados, mundanos, sejam alguns trejeitos, algum malviso de nós mesmos. E no fundo, não, a gente não acha bonito. Lá no fundo de nós, a gente não ama nem acha bonita. A virtude é a santidade. A gente até chega perto de Deus, mas a gente gosta de manter uma distanciazinha de segurança. A gente não acha bonito. A gente não acha para nós. E por que não acha que é para nós? Porque no fundo não acha bonito. No fundo, lá no fundo de nós. É meio que inconfessável isso. A gente reza, a gente pratica a religião, mas lá no fundo de nós, a gente acha cafona o evangelho. A gente acha feio. A gente acha cafona a virtude. No fundo de nós. Muitas coisas que a gente diz, eu queria tanto. Mentira, não queria tanto não. E Deus me livre, se Deus me der. Porque lá no fundo, boa parte de nós, meus irmãos, achamos a santidade, a coerência do evangelho cafona. E na primeira oportunidade que a gente tem de ser modesto e humilde, de novo a gente opta pela vaidade, pelo glamour. E quando a vida nos dá a ocasião de escolhermos a castidade, a gente escolhe a cama. Quando a vida nos dá a oportunidade de escolher o perdão e a generosidade, a gente escolhe a polêmica, a briga e o bafafá. Quando a vida nos dá a oportunidade de perdoar, de esquecer, a gente acha cafona, a gente acha que a gente é bobo, bonito mesmo, a gente acha é por pingo no i. E aí os exemplos são infinitos. A gente acha cafona o evangelho. Esse problema que Jesus está falando não era só daquele tempo, é de hoje também. Uma geração má, a maldade da falta de conversão, a maldade da falta de coerência com a vida. E essa cegueira, muitas vezes, até mesmo intelectual, de não saber colocar o evangelho como fundamento e estrutura da minha vida, da roupa que eu vou escolher para vestir, ao vocabulário que eu vou usar para com aquela pessoa. Muitas pessoas parecem que tem um tapo de burro na inteligência. É impressionante como a gente consegue desvincular. A igreja e a missa ficam aqui e a gente não fica sem. A gente vai, a gente não perde. Mas a gente desvincula o que a gente celebra, o que a gente reza, da roupa que a gente veste. A gente desvincula o que a gente reza e o que a gente celebra da nossa vida financeira e do como eu lido com o dinheiro, com quem me deve, com quem eu tenho que pagar e com o pobre que bate a minha porta. A gente desvincula o que a gente reza, o que a gente celebra, com as fotos que vai postar no Instagram, o tanto de cerveja que vai beber com os parentes. A gente desvincula o que a gente celebra da nossa vida afetiva, psíquica, na hora de escolher o que a gente vai alimentar como mágoa, como raiva, como calúnia, como fofoca. A gente desvincula o que a gente reza, o que a gente celebra, da vida lá fora na hora de competir com o outro, por um negócio, por um candidato, por qualquer coisa. Parece que a religião é um negócio que a gente tem, não larga. Mas no fundo ela não tem nada a ver comigo. Ela não permeia a nossa vida, é o que Jesus está falando daquele povo. E aí ainda a gente coloca assim, sempre lá na frente, o que já poderia estar sendo agora. Senhor, então faz mais um sinal. Não, porque se você fizer mais um sinal, aí quem sabe eu tiro essa dúvida do meu coração, se você é ou não é o Messias. Você não quer tirar essa dúvida do seu coração. Essa é que é a verdade. A gente conhece muita gente assim, Deus nos livre de sermos assim. Eu não sei, eu não me sinto pronto. Fala logo o que você não quer. Então, o povo vinha para Jesus como que, não, se ele fizer mais um sinal assim bem, então a gente tira essa dúvida do coração. Meu irmão, você não tirou essa dúvida daí ainda porque você não quer. Porque no fundo você se apaixonou pela dúvida. Tem gente que gosta de ter a dúvida. Será que eu preciso ir na missa mais vezes, além do domingo? Eu não sei. Eu precisava tirar essa dúvida. Então, se eu for no Terço das Rosas hoje e ganhar a rosa, o buquê e o espinho, é que você está gostando do que a dúvida te dá. E a dúvida te dá o direito de ficar na cama ao invés de acordar cedo. Não, mas se eu for lá e o padre falar algo assim que me toca, se cantar... E tem gente que pede para Deus uns sinais assim, impossíveis até para Deus. Né? A pessoa força a mão de um jeito também, né? Por quê? Porque a dúvida nos dá algo. É ou não é? Acho que eu vou lá em Aparecida do Norte, fazer uma peregrinação.
Esse dia veio um aqui. Tem gente que não tem medo de tomar uns tapas mesmo, né? É que a gente só late. O cachorro que late não morde. Se eu fosse uns 15 centímetros mais alto, eu tinha avançado na goela do peão. O cara me vem, não sei de onde, participar de uma missa aqui, para dizer que me ama, que é meu fã, que quer tirar uma foto, e sai com essa. Inclusive, padre, eu vim na missa aqui de acompanho pedindo a Deus um sinal. Assim, para São José, se a gente casa ou não casa nesse ano que vai entrar agora. Eu falei, mas vai quanto tempo? Eu achei que era casado. Vai quanto tempo vocês estão juntos? Vai para 14, amor, 13? Ela, quase 15 anos, padre. E ele veio pedir um sinal para São José. Se ele tem que sair de um pecado que ele comete há 14 anos. Você olha e fala, não é possível. Você fala, é pegadinha do malandro. Eu falei, quer ver o Serginho Malandro sair de dentro do ambão? Yeah! Eu falei, não é possível que eu estou vivendo isso, cara. Né? Qual sinal esse homem não teve? O que ele não ouviu? Mas ele gosta da dúvida, porque a dúvida dá o direito a ele. No tempo da dúvida, essa reticência dá a ele o direito de continuar não vinculado a uma mulher para sempre. Ele gosta da dúvida. Ele não vale muita coisa mesmo, coitado. Só pode. Falei, meu irmão, você jura para mim que você é burro, igual eu estou achando que você é burro? Porque eu preciso sair daqui achando só que você é burro. Porque se você não é burro, você não vale nada. É de duas uma. Ou você é safado num nível que não demônio conhece, ou você só é meio burro. Não, padrão, acho que eu sou só meio burro. Então vamos orar e pedir sabedoria. Vem cá, São José. Toca na inteligência desse meu irmão. Aí você vai acalmando, né? Esse meu irmão, Jesus, derrama sobre ele sabedoria. Mas a vontade que dá de jogar lá embaixo. Não é possível um negócio desse. Mas veja, meus irmãos. Aí eu pude e disse, falei, filho, você não precisa de sinal nenhum. É que você gosta da dúvida. Aí eu vi que era meio burro mesmo, que o olho chega trança, a pessoa não entende o que você está falando, sabe? Esse povo que vive enfurnado em TikTok, grupo de WhatsApp, eles não conseguem mais nada na cabeça deles. O cara precisa de um sinal, se ele tem que casar na igreja depois de 15 anos. Que sinal que ele precisa? Além, óbvio, do sinal de que não estão para se largar, não estão para se separar, não vai casar na igreja com a mulher que você está querendo pedir divórcio agora, ou um homem vice-versa. Vocês estão entendendo que vocês também são inteligentes, amém? Sim ou não? Ou é tudo igual o homem que veio aqui no pé do santo? Ah, que bom! Mas veja, gente. Filho, você não precisa de sinal. É que você gosta do que a dúvida te dá. Tem ela te serve em todos os sentidos. Mas se amanhã eu não quiser, eu não tenho muito drama para soltar e pegar outra. Uma geração má. A gente começa a gostar da reticência. A gente começa a gostar da dúvida. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente chega perto de Deus, Ele vai pedir alguma coisa. Isso é um fato de todo ser humano. No fundo, a gente sabe que se a gente chegar perto, Ele vai pedir alguma coisa. Esse é o ponto. Voltando então no exemplo. Eu não me sinto pronto para casar, eu não me sinto pronto para fazer um acampamento, depois de 12 anos, 11 anos tendo acampamento na cidade, todo mundo já fez, eu não me sinto pronto. Não se sente pronto? O que a pessoa está querendo dizer com isso? Eu sei o que Ele vai me pedir, e eu não quero ouvir o que Ele vai pedir. Porque eu sei o que Ele vai pedir e eu não estou querendo dar o que Ele vai pedir. Eu sei que Ele vai me pedir para mudar isso, para fazer aquilo, para começar tal coisa, para mudar tal situação. Eu sei. Gente, nós todos sabemos que se a gente chegar perto de Deus, Ele vai pedir. E é por isso que muita gente não chega perto. E aí quer dar esse migué em Jesus. Não, eu precisava de um sinal para tirar a minha dúvida, para dar um passo. Mentira, não é isso. É pior que isso. Antes fosse isso. Todos nós, a geração de Jesus aqui, todos nós, gente, nós temos notícia de milagre, de bênção todo dia. Deus já foi com você e comigo, Deus já foi evidente nas nossas histórias quantas vezes. Não foi uma, não foi duas. E Jesus hoje está chateado, fala, caramba, na hora H da vida você se comporta igual o pagão para o qual eu não fiz nada, você se comporta como se nunca tivesse me escutado, me visto, me sentido, como se eu nunca tivesse tocado na sua vida, eu acho que eu vou parar de fazer sinal. E aí Jesus vai dizer, nenhum sinal será dado mais, a não ser o sinal de Jonas, com efeito como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem, eu serei sinal para essa geração. Quem foi Jonas? Um profeta que não fez milagre. Jonas, você lê o livro de Jonas, o que você vai ver lá? Um homem que pregou a conversão.
que anunciou uma mudança de vida. Ele não fez milagre, ele não fez cura, não fez nada, o Jonas. Ele só pregou a conversão. Ele só jogou uma informação na mente, no coração de Nínive, no bom senso de Nínive, e Nínive acolheu aquela pregação, né? Mas veja, Jonas não fez milagres, Jonas não fez cura. Jonas pregou a mudança de vida. Jonas pregou o fim da idolatria de tantas coisas em Nínive para que Deus fosse Senhor do coração e da vida deles. Do menor ao maior, diz o livro de Jonas, né? Do rei até os animais, tudo. Foi isso que Jonas pregou. E quem é Jonas? Jonas é o homem vindo da barriga de uma baleia depois de 3 dias. Como Jesus vai vir da terra depois de 3 dias na sua ressurreição. E Jesus está dizendo, e é isso aí que eu vou dar para vocês. Eu vou pregar, aí vocês juntam aí alhos com bugalhos, vê se o que eu estou falando faz sentido para você, vê se você quer, e deu. E chega uma hora que Deus olha para você e para mim e fala, Mário Augusto, você vê o que você quer, filho? Você quer viver no pecado, você quer viver na graça? Você quer corresponder a mim ou você quer ser medíocre porque todo mundo faz, todo mundo anda? Hoje em dia é complicado essas coisas, né, padre? Você escolhe. E nenhum de nós vai poder olhar e dizer para Deus que faltou sinal, que faltou evidências da realidade de Deus na nossa vida, na nossa história, porque está cheio. Se a gente olhar para a nossa vida, Deus foi evidente assim, Deus quase que se impôs um tanto de vez que a gente não tem mais desculpa. E aí Jesus continua dizendo, e no dia do julgamento final, olha essa palavra, julgamento, no dia do julgamento final, no dia da sentença final, a rainha do sul se levantará juntamente com vocês, vai ficar todo mundo de pé diante do trono de Deus, e eu não vou condenar ninguém, Jesus está falando. Vocês não pensam que é eu não vou condenar ninguém. Ela mesma, a rainha do sul, condenará vocês. Quem foi essa mulher? Jesus explica, o povo da época sabia. Porque ela veio de uma terra muito distante, a rainha de Sabá, lá onde hoje é os norte da África, Etiópia. Veio de uma terra muito distante, andou muitos e muitos dias para ouvir a sabedoria do Salomão, do rei Salomão, filho de Davi, lá 600 anos antes de Jesus. E aqui está, quem é maior que o Salomão? Veja, meus queridos, olha o que Jesus está falando aqui. Olha que interessante isso aqui. No último dia, eu não vou condenar vocês, não. Não vai ser eu que vou condenar vocês. Sabe quem vai condenar vocês? Que ficam debatendo comigo. Sabe quem vai condenar vocês? Que não acolhem as palavras que eu digo como fundamento da vida, como sabedoria da vida? Você ou não. A rainha de Sabá. Aí eles lembraram dela. Poderosa, glamurosa, bonitona, riquíssima, rodeada de muitos deuses e sábios lá dos cultos deles. Essa mulher montou no lombo de um camelo, andou dias e dias e dias e dias. Ela que era a top da vez, e veio parar aqui para ouvir o Salomão. Olha que esforço, olha que distância que ela encurtou, distância física, distância existencial, porque ela é uma rainha. Ela era dona de metade daquela África lá. E essa mulher sentou para ouvir Salomão. Ora, eu sou bem maior que o Salomão e a distância de vocês em relação a mim é bem menor, fisicamente nenhuma. Igual no Piquiri. Ninguém está mais que 10, 15 minutos andando da igreja, né? Fisicamente. E no sentido egóico da palavra, a distância também é menor, porque é como se Jesus estivesse falando, nenhum de vocês é bonito igual ela, rico igual ela, nem inteligente igual ela. Vocês são bem perrapados. E eu sou maior que o Salomão, e vocês fazem jogo duro comigo. Eu não vou condenar ninguém. Quando no último dia começar com aquela conversa de que era longe, era ruim de estacionar o carro, demorava. Vem cá, povo da Finlândia, que vai vir na missa de São José aqui agora dia 19. Conta ali pro rapaz da Padre Alfredo, que é ruim de estacionar o carro na hora da missa da noite. Faça-me o favor, filho, eu não vou condenar ninguém, Jesus está dizendo. Quem vai te condenar é quem fez aquilo que você dá desculpa para não fazer. É por isso, meus queridos, que o bem, a virtude, às vezes é tão odiado. Porque quando você dá um passo, você tirou a desculpa de quem está parado, verdade ou não é? É ou não é verdade? Quando você dá um passo, você dá a desculpa de quem ficou parado, você tirou a desculpa da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, não sei, padre, o que está acontecendo? Eu sou na minha, eu sou tranquilo, eu não fico assim, fustigando as pessoas, não, eu sou de boa.
Parece, sei lá, eu conversei com a mulher, falei, mulher, a gente precisava ir na missa certinho, todo final de semana, faça sol, faça praia, né? Levar essas crianças, mudar algumas coisas aqui em casa, é muito celular, vamos diminuir isso aqui, prestar mais atenção nos filhos, ficar mais eu e você, né? Sei lá, estou cuidando da minha vida, estou fazendo tudo certinho. Eu não sei, parece que a gente começa a viver melhor, assim, não estou falando nada para ninguém, as pessoas vão pegando birra. Minha mãe, minha cunhada, fulano lá no emprego, a pessoa fica agora beliscando a gente o tempo todo. É por quê, meu irmão? O bem, a virtude, quando alguém o faz, ele acabou de tirar a desculpa de quem não faz. E aí o povo começa a dizer assim para você: ai, está querendo bancar a santa agora. É um outro jeito de dizer, você está me complicando. Ai, agora agora você é o santo, né, fulano? Agora chegou o santo. Chegou o santo, agora tudo é Jesus. Agora ele se acha melhor do que nós aqui, comadre. É o outro jeito de dizer, filha da mãe, você está tirando as minhas desculpas. Eu podia estar na mesma missa que você estava e chegando agora, para o mesmo almoço que você está chegando agora, mas eu, carnal e pecador que sou, estou grudado numa lata de cerveja desde as 9 da manhã. E você acabou de tirar a minha desculpa. É por isso que o bem incomoda tanto, fustiga tanto. É por isso que muitas vezes tudo aquilo que é virtuoso e verdadeiro é debochado e desincentivado. Porque questiona as desculpas que a gente tinha até agora. Não é? Exemplo, outro e último, para avançar com a homilia. Às vezes, de vez em quando, a gente percebe um amigo, uma amiga nossa, alguém, né? Que está emagrecendo. Está ficando mais bonito, mais fitness, né? Mais ajeitadinho, né? Está melhorando tudo. As pessoas falam mal, né? Nossa, fulano está na vaidade agora. Fulano está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ué, eu não sei. Numa dessa ele foi no médico. O médico falou, está com uma gordurinha no fígado já. Essa tua pressão não está legal. Era bom ir atrás, era bom cuidar. Mas no fundo, uma pessoa que às vezes começa a cuidar da saúde. Por óbvio que eu não estou falando desse excesso de vaidade, que também a tocar nesses assuntos é enxugar gelo. De onde você menos espera, você se assusta. Você está entendendo o que eu estou falando? É que uma pessoa quando começa a cuidar de si, no sentido da sua saúde, né? Ela acabou de tirar a desculpa de todos nós que dizemos que não cabe, não dá tempo de ir na academia, fazer não dá, porque minha vida é muito corrida, acabou, filha da mãe. Então lá dentro do coração começa, é vaidade, não sei o quê, não sei o quê. É ou não é verdade? Eu não sei, aí exemplo outro, eu não sei para que essa rezação, já não foi ontem, para que não sei o quê. É porque você está tirando a desculpa de quem não larga do celular para rezar um terço nunca na vida. Geração má, a maldade do coração, o coração que não quer se devolver a Deus. Então Jesus usou o exemplo de Salomão e está falando, eu sou maior que o Salomão. Como é que eu, sendo maior que o Salomão, estou dando menos resultado que o Salomão? E isso, meus irmãos, vale para a nossa vida de fé, sabe? Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Às vezes nas andanças da vida a gente vai vendo tanto fruto bonito, maduro, consistente, grande, em lugares muito improváveis. Porque o que determina mesmo o fruto, muitas vezes, é a qualidade da terra que recebe aquela semente. Essa que é a verdade. E aí Jesus continua dizendo aqui, o outro exemplo dele. Agora ele vai falar do profeta Jonas de novo. No dia do julgamento, eu não vou condenar ninguém. Os ninivitas vão ficar de pé, junto com vocês. E são eles que vão condenar vocês, porque eles se converteram. E olha que os bichos eram danados, hein? Nínive era virado no giraia. Deus já estava para tacar fogo lá. Então eles se converteram. Assim, eles eram muito pecadores. E se converteram com um remédio, com uma aspirinazinha, um Dorflexzinho chamado Jonas. E aqui está... Quem é maior que Jonas? Aqui está a quimioterapia do céu. E eu não consigo curar vocês, cara. Vocês não reagem. Então Jesus está falando, olha, os ninivitas eram ruins com força. O Jonas, não é que era ruim. O Jonas era um bom pregador. Mas convenhamos, o Jonas era um cara igual a nós. E olha, eles pegaram o Jonas e resolveram a vida deles ouvindo o Jonas. Aqui está quem é maior que Jonas, você não resolve nem a data do casamento. Mas aí ficou difícil, né, meu filho? Eu não vou condenar ninguém. Quem vai condenar vocês é quem fez aquilo que você dá desculpa para não fazer. Aí isso aqui valia para o povo que estava ouvindo Jesus, naquele dia, né?
E vale para nós que estamos ouvindo Jesus agora, e eu me incluo, porque o ouvido mais perto dessa boca é o meu. Ensinamento 2. Quando Jesus diz, eu sou maior que Jonas, eu sou maior que o Salomão, Jesus também, se hoje, né, a gente poderia olhar assim. Nós temos visto, meus queridos, pessoas assim vivendo mudanças muito grandes na vida, às vezes, por causa de pessoas e de palavras que são menores que Jesus. Olha o que tem de gente aí que às vezes está se encaminhando, se reenquadrando com a vida, por causa de um coaching, por causa de uns videozinhos de palestra motivacional. O que tem de gente que resolveu, às vezes, parar de ficar alimentando birra e perdoar, e parar de ficar falando mal dos outros, porque às vezes recebe esses videozinhos, né? Aí você não sabe se o cara é pastor, se ele é coaching, o que é aquilo, aí tem uma musiquinha no fundo, faz lá uma historinha, porque a águia, quando perde a pena, é aí que ela voa, sabe essas coisas assim? Bem aguada, etérea. E a pessoa olhando para aquilo, que é um aspecto da verdade, às vezes ele muda muita coisa na vida dele, não é? E Jesus está falando, tem uma galera aí suando a camisa, por causa de parcelinhas da verdade, que entram no ouvido e no olho deles. E nós precisaríamos olhar para nós, meus irmãos. Tem gente dando um show de capacidade de mover a si mesmo, dilatar a si mesmo, por causa de palavras humanas, que têm sua beleza e seu tanto de verdade. E nós estamos ouvindo o próprio Jesus, o próprio Evangelho. Um exemplo? O próprio Jesus diz, não tenhas medo, coragem sou eu, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E parece que isso não cura os nossos medos. Aí um outro vai lá e escuta uma história do leão que subiu a montanha e não sei o quê. O cara sai dali porque viu isso, ele resolve vencer todos os medos da vida dele. E a gente está comungando todo dia, tem o mesmo medo há 10 anos. Eu sou maior que Jonas. Eu sou maior que Salomão. Nós não podemos frutificar menos do que quem tem frutificado sem a palavra de Jesus. E aí então, Jesus vai dizer de si, eu sou maior que Jonas, eu sou maior que o profeta e o rei Salomão. Ensinamento número 3, a gente deveria então olhar hoje para a nossa vida. Será que dentro de nós, lá no fundo da nossa cabeça, lá no fundo do nosso coração, não tem algo ou alguma palavra, algum conceito sendo maior do que a palavra de Jesus dentro de nós? Se a gente não cuida, não é que a gente acha que Jesus está errado. Não, pelo contrário. Mas às vezes lá dentro do nosso coração pode ter uma palavra sendo maior que a palavra de Jesus na balança da vida. Quantas vezes um padre escuta, né? Não, padre, assim, eu entendo o que o senhor está falando. Mas é que eu penso assim. Porque, por exemplo, a minha mãe sempre me ensinou, pronto. Dentro desse coração tem Jesus num prato da balança. Os mais velhos vão lembrar dessa balança, né? Tem um prato da balança, está Jesus. E no outro, é que eu penso assim. Percebe? Quem é maior dentro de mim? Eu ou Jesus? Quem é maior dentro de mim? Jesus ou eu? Não, padre, eu entendi. Não é que está errado, mas é que eu acho. Já encontrei o seu Jonas, o seu Salomão em você. É você mesmo. Não, padre, não é que está errado, mas é que assim, por exemplo, até esse dia eu estava lendo um livro, aí o autor falou. Já sei quem é maior que Jesus. O autor que você não sabe nem citar o nome. Percebe? A balança, né, dentro de nós. Não, pá, tá certo. Mas assim, se você ver, por exemplo, é que eu fui educado de um jeito, é que a gente assim, a gente é da família tal, né? E nós lá, os tal, a gente sempre... entendi. Quem é maior na nossa vida? Qual palavra é maior em nós, né? E irmãos e irmãs, louvemos a Deus, que para desempatar essa balança da vida aqui, ó, já nos deu, e não precisa dar mais nenhum, já nos deu tantos sinais de que a palavra de Cristo é a verdade, é a beleza, é a bondade e é o caminho seguro. Já nos deu tanto para sabermos que Ele é digno da nossa devolução de si mesmo. Então hoje olhamos para dentro do nosso coração, pensamos a misericórdia de Deus, por estarmos talvez no número daqueles que fazem parte de uma geração má. Pensamos a misericórdia de Deus para a nossa casa, para a nossa família, se lá tem gente que faz parte da geração má, né? E pensamos a Deus que nos dê a graça de sermos bons
E o contrário de mal é bom, né? Sejamos uma geração boa, frutífera, com aquele que é maior que Jonas, maior que Salomão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.